Muito bem, é um prazer muito grande, nós vamos ao curso de estudo de caso. Na realidade, esse curso é um complemento de um curso que você já fez comigo, que é a dissertação em provas discursivas. Então nós já vimos a dissertação em provas discursivas, aprendemos a estrutura da dissertação e é a hora agora de nós entrarmos no estudo de caso. Eu sou o professor Jonas Rodrigo Gonçalves, gosto bastante de estudar, meu mestrado é na área de ciência política, eu sou especialista em letras, linguística e revisão de texto, me licenciei em filosofia, história, sociologia e psicologia, sou revisor de texto dos periódicos da Faculdade de Processos, professor para servidores de órgãos públicos pela Aprimora Treinamentos, professor da graduação e dos 2 programas de pós-graduação da Faculdade de Processos, também em Brasília, professor dos preparatórios para concursos, Gran Cursos, Procursos e Processos, ex-colaborador, elaborador do CESP-SAEB. Escrevo, são 34 livros publicados. Nos slides seguintes você tem a explicação sobre algumas das obras e neste outro slide você tem acesso ao meu e-mail, que é professorjonas@gmail.com ou jonas.recursos@gmail.com. Meu telefone é 61 Brasília 9204-5557. Aqui tem um grupo de estudos com cadastro gratuito, que é o br.groups.yahoo.com/grupo/professor Jonas, e nele você tem materiais gratuitos para estudar à vontade. Aí os preços de alguns dos principais produtos. E vamos já entrar então na diferença entre a dissertação e o estudo de caso. Quando ocorrer um estudo de caso, faça do mesmo jeito que aprendeu em meu curso, ou seja, uma dissertação. Use a estrutura da dissertação para estudos de caso ou para dissertações com temáticas abrangentes. São praticamente a mesma coisa. Uma diferença possível é o comando da questão. Quando a banca diz disserte sobre a violência no trânsito, nós classificamos como uma dissertação. Quando a banca relata uma situação sobre a violência no trânsito e pede para que se discorra sobre o assunto abordado na situação hipotética, temos um estudo de caso, ou seja, uma dissertação sobre violência no trânsito. O comando pode até mudar, mas o texto que você irá escrever deverá seguir a mesma estrutura estudada em nosso curso. Eu gosto de lembrar, já falei aqui no início do nosso curso de estudo de caso, que sem o meu curso de dissertação você não acompanha este curso de estudo de caso, certo? Porque não tem como fazer um estudo de caso sem ser dissertar. A mudança vai ser só no comando da questão especificamente. Muito bem, na prática funciona como, professor Jonas? Assim, ó, você tem a dissertação ou questão discursiva. Certo. 1.1. A banca oferece um texto para que dele se extraia um tema, com os argumentos dados no comando. Essa prova do TST, por exemplo, aqui, para analista judiciário. Certa fundação pública estadual, por ordem do respectivo diretor-presidente, contratou trabalhadores como empregados, sem concurso público, sobre a premissa de que executariam apenas trabalhos por períodos determinados de 36 meses. Logo em seguida, após anotadas pela Fundação as carteiras de trabalho, os referidos empregados foram cedidos à União para laborarem serviços de digitação em diversos ministérios, onde permaneceram por 2 anos. Sempre com a Fundação Pública Estadual pagando o valor do salário básico e a União assumindo o encargo de recolher o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, assim sendo feito sem solução de continuidade. Findos os 2 anos, a União devolveu todos os trabalhos ao órgão cedente, tendo estes sido imediatamente demitidos quando do regresso aos empregos na Fundação Pública Estadual, recebendo apenas a liberação do FGTS já depositado de forma integral, assim tendo sido dada a ordem para a rescisão dos contratos. Os empregados demitidos ajuizaram reclamação trabalhista perante a Justiça do Trabalho contra a União e a Fundação Pública Estadual que os havia contratado, postulando verbas rescisórias, aviso prévio indenizado, férias vencidas e proporcionais e respectivos adicionais de 1/3, 13º salários vencidos e proporcionais, multa de 40% sobre o FGTS depositado, além do seguro-desemprego, com base na Constituição Federal e na consolidação das leis do trabalho, CLT, além da jurisprudência sumulada do TST, Tribunal Superior do Trabalho, disserte sobre eventuais nulidades e responsabilidades administrativas e trabalhistas e, em tese, o que seria ou não devido aos trabalhadores citados na situação hipotética acima. Se você observou, olha, nós temos um tema em que a banca oferece um texto motivador, certo? Depois desse texto, desse case,
desse estudo de caso, dessa situação hipotética, em que a banca conta a história de alguns trabalhadores a partir do problema lá do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, o que acontece? Ela dá o texto para que você extraia os argumentos. Neste caso, observe, disserte sobre eventuais nulidades e responsabilidades administrativas e trabalhistas. É a primeira coisa que a banca quer saber. Segundo, o que seria ou não devido aos trabalhadores citados na situação hipotética acima? A segunda coisa que a banca quer saber. Logo, se a banca quer saber duas coisas além da situação hipotética, no estudo de caso desse primeiro ponto, 1.1, o resumo do caso, o resumo da situação hipotética, o resumo do case é o quê? É o seu tema. Então, a situação dos trabalhadores sobre o problema do Fundo de Garantia. As duas coisas que a banca quer saber são os seus argumentos. Então, o seu primeiro argumento é eventuais nulidades e responsabilidades administrativas e trabalhistas. E o seu segundo argumento, o que seria ou não devido aos trabalhadores citados na situação hipotética acima. Certo? Se a sua redação tem dois argumentos, obviamente, como você já aprendeu comigo no curso de dissertação, ela tem 4 parágrafos. Você fará uma introdução, um parágrafo para falar das nulidades e responsabilidades administrativas e trabalhistas, que é seu primeiro argumento. O terceiro parágrafo, você vai falar do segundo argumento, ou seja, o que seria ou não devido aos trabalhadores citados na situação hipotética. E no quarto e último parágrafo do seu texto, do seu estudo de caso, será a sua conclusão, também no padrão dissertativo. Vamos agora numa segunda situação. A banca oferece textos motivadores, dá o tema e lista os argumentos no comando. Provinha do TJDF em 2008. Acompanhe o slide na sua tela. Diversos dispositivos da lei de imprensa foram suspensos em caráter liminar pelo relator da ação de arguição de descumprimento do preceito fundamental ajuizada no Supremo Tribunal Federal pelo PDT. Na ação, o advogado e deputado Miro Teixeira pedia a revogação da lei, em sua totalidade, por ter sido imposta à sociedade pela ditadura militar e conter dispositivos totalmente incompatíveis com o Estado democrático de direito estabelecido pela atual Carta. O ministro Aires Brito deferiu parcialmente a liminar para determinar que juízes e tribunais suspendam o andamento de processo e os efeitos de decisões judiciais ou de qualquer outra medida que versem sobre determinados artigos e incisos da lei de imprensa. Os mais importantes são os que se referem às penas nos crimes de calúnia, injúria e difamação, que são maiores na lei de 1967 do que no Código Penal. Jornal do Brasil, 22/2 de 2008, página A6 com adaptações. Constituição Federal de 1988. Continue observando o slide na sua tela. Artigo 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. Parágrafo 1º. Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no artigo 5º seguintes. Artigo 5º. 4. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. 5. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Vamos agora ao comando desta questão discursiva na prova do TJ. Observe a sua tela. Considerando que os textos acima têm caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo a respeito do tema a seguir: liberdade e responsabilidade no Estado democrático de direito. Em seu texto aborde sintética e necessariamente os seguintes tópicos. Primeiro, Carta de 1988 como marco jurídico-político da redemocratização brasileira, papel do judiciário em face das demandas da sociedade e dos demais poderes, liberdade como fundamento da democracia. Viu o que aconteceu? A banca aqui colocou 3 tópicos, 3 argumentos. Obrigatoriamente, seu estudo de caso, sua redação terá quantos parágrafos? 5 parágrafos. Uma introdução, um parágrafo para falar apenas da Constituição, da Carta de 1988, um outro parágrafo para falar só do papel do judiciário em face das demandas da sociedade e um outro parágrafo para falar da liberdade como fundamento da democracia. Falados um parágrafo para cada argumento, você vai para a conclusão do jeitinho que você aprendeu no meu curso de dissertação. Vamos agora aproximar ainda mais a coisa da dissertação com o estudo de caso. Então, versando especificamente sobre o estudo de caso, observe. Nos comandos das questões discursivas, comumente ocorrem 2 situações. Tem só uma pergunta, há mais de uma pergunta. Quando houver apenas uma pergunta, ela é o seu tema e a resposta dela é o seu objetivo.
Aí você precisará criar argumentos para sustentar sua tese, pertinentes à situação descrita no comando da questão. Quando houver mais de uma pergunta, o resumo da situação hipotética é seu tema. O seu posicionamento diante do tema é o seu objetivo. Cada pergunta corresponde a um dos seus argumentos, ou seja, se a banca fizer 2 perguntas, você terá uma redação com 4 parágrafos. Introdução, um parágrafo para desenvolver cada argumento e uma conclusão, seguindo o esquema que você já aprendeu comigo. 2.1, quando só tem uma pergunta. Um estudo de caso na área de penal. Rodrigo cumpre pena de 5 anos e 4 meses de reclusão pela prática do delito de roubo qualificado praticado em 2005. Em 2006, o juiz da execução reconheceu que Rodrigo praticou falta grave por uso do celular dentro do estabelecimento prisional, aplicando resolução da Secretaria de Administração Penitenciária, e determinou a perda dos dias remidos. No que se refere à situação hipotética acima, ou seja, ao case, ao estudo de caso, partindo do pressuposto de que Rodrigo realmente fez uso do celular dentro do referido estabelecimento, responda: agiu corretamente o magistrado? Fundamente a sua resposta. Aqui só tem uma pergunta. Então a banca coloca o case, o caso, a situação hipotética, ela conta uma historinha e ela faz apenas uma pergunta, ou pede só uma coisa. Essa pergunta ou essa coisa é o tema. Você vai ser livre para usar aquelas técnicas que acabou de aprender comigo no curso de dissertação, onde você, no curso de dissertação, aprendeu a criar argumentos. Então, se a banca só pede uma coisa, é porque ela é o tema. Aí você é livre para criar os argumentos. Isso mesmo. Vamos a uma outra situação, em que você quer montar o esqueleto desta redação, desse estudo de caso. O tema não é a perda dos dias remidos devido à falta grave, já que ele era preso e usou celular na prisão? Ok. O meu objetivo? Provar que o magistrado agiu corretamente ao determinar a perda dos dias remidos. Ok. Aí eu vou criar os argumentos para provar este meu objetivo. Só a partir daí é que eu posso dissertar. Então, se eu criei 3 argumentos, esse estudo de caso vai ter quantos parágrafos em sua resposta na prova discursiva? 5. Sempre uma introdução, um parágrafo para cada argumento e uma conclusão. Vamos agora a uma segunda situação. 2.2, quando há mais de uma pergunta. Observe o slide na sua tela enquanto você acompanha a leitura. Em março de 2006, Manuel alienou seu automóvel a Sandro, mas não comunicou a mencionada transação ao Departamento Estadual de Trânsito competente. A legislação estadual pertinente ao IPVA dispõe que o fato gerador do imposto ocorre no primeiro dia de janeiro de cada ano e o lançamento entre os meses de janeiro e junho, de acordo com o último número da placa do veículo. A placa do veículo alienado a Sandro tem como último algarismo o número 4, razão pela qual o lançamento foi efetuado em abril de 2006. Com relação a essa situação hipotética, responda de forma fundamentada as seguintes questões. Primeira, quem deve figurar no polo passivo de eventual ação de execução fiscal no caso de inadimplemento da obrigação de pagar o IPVA? Segunda, qual a função primordial do IPVA? Terceira, se o proprietário for domiciliado em estado da federação diverso daquele em que o veículo estiver licenciado, a qual estado será devido o IPVA? Se você observou, olha, a banca quer que você fale sobre 3 coisas. Então ela coloca o caso, o case, a situação hipotética, para que você o estude, em que você tem uma situação de IPVA, o último número da placa é o número 4, lançamento feito em abril, certo? E diante disso, ela quer que você responda de forma fundamentada. O que é responder de forma fundamentada, Jonas Rodrigo? Fácil. É dissertar. Você que já fez o meu curso, aprendeu a dissertar. Então, olha, aqui você vai fazer o quê? Você vai montar a sua dissertação. Cada uma das perguntas da banca é um argumento. Então, obviamente, se a gente tem 3 perguntas, nós temos 3 argumentos. Se nós temos 3 argumentos, a sua redação do ponto de vista da obrigatoriedade tem quantos parágrafos? 5 parágrafos. Uma introdução, um parágrafo para desenvolver o tópico A, um parágrafo para o tópico B, um parágrafo para o tópico C e um parágrafo para a conclusão. Fica assim, ó. O tema é o IPVA na alienação de veículos ou a influência da propriedade na cobrança do IPVA. Meu objetivo é analisar o tema. O argumento 1, quem deve pagar o IPVA? O 2, qual a função do IPVA? E 3, qual estado deve receber o IPVA?
montei meu esqueleto, já posso ir para a dissertação conforme o esquema estudado no curso de dissertação. Vamos agora a um outro exemplo, já na área trabalhista. Acompanhe o slide na tela enquanto você ouve a minha leitura. Um juiz de direito de uma comarca do interior de um estado do Brasil não abrangida pela jurisdição de uma vara do trabalho julgou reclamação trabalhista movida por José contra a empresa Delta Limitada. Este, porém, não se conformou com a decisão proferida pelo juiz. Diante dessa situação, que recurso o advogado de José deverá interpor? Que tribunal será competente para julgar o recurso? Justifique as suas respostas. Se você observar, o que acontece aqui, ó, novamente, situação hipotética, que é o caso que você está estudando. Muito bem. E a banca faz duas perguntas. O que ela quer? Ela quer te mostrar dois argumentos. Do ponto de vista da obrigatoriedade, quantos parágrafos tem que ter essa resposta, essa questão discursiva? 4 parágrafos, Jonas. Uma introdução, um parágrafo para responder a primeira pergunta, um parágrafo para responder a segunda pergunta e uma conclusão. Fica assim, ó. Recurso de reclamação trabalhista com decisão proferida na Justiça Comum. Meu objetivo é sempre analisar o tema. O argumento 1 é que recurso o advogado deverá interpor. E o argumento 2, que tribunal será competente para julgar o recurso. Vamos a mais um exemplo? Observe o slide na tela. Leia atentamente comigo. Enquanto eu faço a leitura, você vai ouvindo minha voz e fazendo a leitura a partir da sua tela. A administração pública decidiu alterar unilateralmente o contrato firmado com uma empreiteira para a construção de um hospital público com vistas a incluir na obra a construção de uma unidade de terapia intensiva infantil. As alterações propostas representavam um acréscimo de 15% do valor inicial atualizado do contrato, tendo a administração assumido o compromisso de restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial pactuado. Entretanto, a empreiteira contratada recusou-se a aceitar as alterações propostas, demonstrando desinteresse em permanecer desenvolvendo a obra. Em face dessa situação hipotética, pode-se dizer que a administração tem o direito de exigir que a empreiteira submeta as alterações impostas? Diante da recusa da empresa, que tipo de providência pode a administração adotar? Justifique suas respostas. Muito bem, já leu aqui comigo, acompanhou, observe, ó, se achar muito rápida a leitura do professor, o que você faz? Dá pause na hora que eu coloco o slide na tela, leia com calma e depois você me ouve lendo rapidinho. Muito bem, isso aqui é só para a gente ganhar tempo. Nós temos aqui, olha, o estudo de caso, que é a situação hipotética, e a banca pede duas coisas. Então ela pede, ó, a administração tem o direito de exigir que a empreiteira se submeta às alterações? Diante da recusa da empresa, que tipo de providência pode a administração adotar? Duas perguntas. Obviamente, agora só você vai me responder, de frente para o seu computador ou para o seu DVD. Quantos parágrafos tem essa redação, esse estudo de caso, essa questão discursiva, essa dissertação? 4 parágrafos, Jonas. Parabéns! Uma introdução, um parágrafo para resolver a primeira pergunta, um parágrafo para a segunda pergunta e uma conclusão. Olha como fica o esquema. Decisão da administração pública em alterar unilateralmente o contrato firmado com uma empreiteira para a construção de um hospital público com vistas a incluir na obra a construção de uma UTI infantil. Meu objetivo? Analisar a situação. Argumento 1. A administração tem o direito de exigir que a empreiteira se submeta às alterações impostas. Argumento 2. Diante da recusa da empresa, que tipo de providência pode a administração adotar? Dentre outras obras, o principal livro utilizado aqui foi Gramática Didática e Interpretação de Textos, Teorias e Exercícios, já na 16ª edição, de minha autoria, já com um novo acordo ortográfico. Você encontra tanto no site e outras livrarias, tá certo? Foi um prazer muito grande, eu espero que você tenha gostado do curso de dissertação, eu espero que você só tenha assistido a este curso de estudo de caso depois de ter assistido ao curso todinho de redação dissertativa, para que você consiga entender essas dicas aqui gravadas acerca do estudo de caso. É sempre um prazer, fique com Deus, a gente se encontra numa próxima.